Olá, meu nome é Laís Regina, sou do 7º ano e vou falar sobre crônica. Vamos lá? O que é crônica? Na literatura e no jornalismo, uma crônica é uma narração curta produzida essencialmente para ser veiculada na imprensa, seja nas páginas de uma revista, seja nas páginas de um jornal ou mesmo na rádio. Possui assim uma finalidade utilitária e predeterminada a agradar aos leitores dentro de um espaço sempre igual e com a mesma localização, criando-se assim, no transcurso dos dias ou das semanas, uma familiaridade entre o escritor e aqueles que o leem. Origem: a palavra crônica deriva do latim, que significava no início do cristianismo o relato de acontecimentos em sua ordem temporal. Era, portanto, um registro cronológico de eventos. No século XIX, com o desenvolvimento da imprensa, a crônica passou a fazer parte dos jornais. Ela apareceu pela primeira vez em 1799, no Jornal de Debates, publicado em Paris. A crônica literária, surgida a partir do folhetim na França, tomou características próprias no Brasil. Características: a crônica é primordialmente um texto escrito para ser publicado em jornais e revistas. Assim, o fato de ser publicada nesses meios já lhe determina a vida curta, pois é crônica de hoje. Seguem-se muitas outras nas próximas edições. A semelhança entre a crônica e o texto é exclusivamente informativo. Assim, como repórter, o cronista se inspira nos acontecimentos diários que constituem a base da crônica. Entretanto, elementos que distinguem um texto do outro. Após cercar-se desses acontecimentos diários, o cronista dá-lhes um toque próprio, incluindo em seu texto elementos como ficção, fantasia, criticismo, elementos que o texto essencialmente informativo não contém. Em resumo, podemos determinar 4 pontos: seção ou artigo especial sobre literatura, assuntos científicos, esporte, etc., em jornal ou outro periódico. Pequeno conto que relata de forma artística e pessoal fatos colhidos no noticiário jornalístico e cotidiano. Normalmente possui uma crítica indireta. Muitas vezes a crônica vem escrita em tom humorístico. Exemplos de autores deste tipo de crônica no Brasil são Fernando Sabino, Leon Elias Chá, Luiz Fernando Veríssimo, Milo Fernandes. Em Portugal temos Ricardo Araújo Pereira. Tipos de crônica. Crônica descritiva. Ocorre quando a crônica explora a caracterização de seres animados e inanimados em um espaço vivo, como uma pintura precisa, como uma fotografia ou dinâmica, como um filme publicado. Crônica narrativa. Tem por este uma história, o que aproxima do conto. Pode ser narrado tanto à primeira quanto na terceira pessoa do singular. Texto lírico. Poético mesmo em prosa. Comprometido com fatos cotidianos, banais, comuns. Crônica dissertativa, opinião explícita, com argumentos mais sentimentalistas do que racionais. Exposto tanto na primeira pessoa do singular quanto na do plural. Crônica narrativo-descritiva. É quando uma crônica explora a caracterização de seres descrevendo-os e, ao mesmo tempo, mostra fatos cotidianos, no qual pode ser narrado em primeira ou na terceira pessoa do singular. Ela é baseada em acontecimentos diários. Crônica humorísticas. Deve ter algo que chame a atenção do leitor, assim como um pouco de humor. É sempre bom ter poucos personagens e apresentar tempo e espaços reduzidos. A linguagem é próxima do informal, visão irônica ou cômica de fatos apresentados. Crônica lírica. Apresenta uma linguagem poética e metafórica.
Nela predominam emoções, os sentimentos, paixões, nostalgia e saudades. Traduzido uma atitude poética. Crônica poética. Apresenta versos poéticos em forma de crônica, expressando sentimentos e reações de um determinado assunto. Crônica jornalística. Apresentação de notícias ou fatos baseados no cotidiano, pode ser policial, desportivo e etc. Crônica histórica. A palavra crônica se origina do latim e do grego. O significado principal neste tipo de texto é precisamente o conceito de tempo, ou seja, o relato de um ou mais acontecimentos em um determinado período. O número de personagens é reduzido ou até podem não haver personagens. É a narração do cotidiano das pessoas de forma bem-humorada, fazendo com que se veja de uma forma diferente aquilo que parece óbvio, demais para ser observado. Alguns cronistas: Antônio Prata, Benjamin Costalati, Carlos Drummond de Andrade, Carlos Heitor Cone, Clarice Lispector, Dina Silveira de Queiroz e Eliane Ganem. Pronto, gente, acabou o meu vídeo e espero que vocês tenham gostado. Tchau!